Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Professora Lígia. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito dos protozoários, na verdade o reino protista, e a gente vai focar mais a respeito dos protozoários. Pessoal, o reino protista ele é formado por protozoários e algas, né? Os protozoários são seres microscópicos, a gente não consegue observá-los a olho nu, somente com auxílio dos microscópios, né? As algas, no entanto, ela tem um grupo que são microscópicos, né? Só podem ser observadas através do microscópio, mas tem algas que a gente consegue observar a olho nu, tá? Hoje nós vamos estar falando mais a respeito dos protozoários. Mas antes de falar a respeito dos protozoários, nós vamos falar um pouquinho da característica geral desses grupos, desse grupo, que é o grupo aí do protista. Então, os representantes dos protistas são protozoários e algas. Já tinha acabado de dizer para vocês. Nutrição. O que significa isso? Se eles são capazes de produzir o seu próprio alimento ou se eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Nesse caso, né, as algas elas são autotróficas, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Já os protozoários são todos heterotróficos, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Com relação à quantidade de células, ou seja, são unicelulares ou multicelulares? Nós temos o caso dos protozoários, todos os protozoários só têm uma célula, são unicelulares. Cada célula é um organismo, cada célula é um indivíduo. E nós temos as algas. As algas têm organismos unicelulares e têm organismos multicelulares. Então, eu tinha acabado de mostrar para vocês aqui, ó. As algas, nesse caso aqui, são unicelulares, nesse caso aqui, são multicelulares. Né? Uma única célula, cada indivíduo desse aqui é uma alga, né? E aqui nós temos apenas um ser, né? Formado aí por centenas e milhares de células, tá ok? E o tipo de célula deles são células eucariontes, que são aquelas células eucarióticas, células mais complexas, que o DNA está dentro do núcleo, e que esses organismos contêm aí várias organelas membranosas. Beleza, então nós vamos falar a respeito dos protozoários nessa aula. Na próxima aula, nós vamos falar a respeito das algas, tá? Então, nós temos aí alguns grupos de protozoários, são quatro grupos. Os ameboides, os ciliados, os esporozoários, tá? E também os flagelados. Então, esses são os 4 grupos de protozoários, ok? Então, voltando aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre os ameboides, né? Os ameboides, nós temos aí, representante desse grupo, as amebas, que causam uma doença chamada amebíase. Eles possuem o corpo mole, né? Eles se movimentam projetando o organismo deles para frente. Então, ele não tem uma estrutura que firma o organismo deles. Igual nós, seres humanos, temos o esqueleto, né? A nossa célula é formada por citoesqueleto. No caso, as amebas, elas não têm uma estrutura para poder firmar o organismo, a célula dela. As amebas, elas são comparadas com aquelas geleinhas que vocês fazem, né, de brincadeira lá. Acho que não sei se é geleca que vocês falam, alguma coisa assim, né? Então, o pessoal, acho que até coloca um nome parecido com ameba, né? Amoeba, agora eu lembrei, amoebas. Amoebas são, né, baseadas nas amebas, que são seres vivos que vivem aí no ambiente que causam doença. Nós temos os ciliados, no caso do ciliado, nós temos uns organismos chamados paramécios. Os paramécios, gente, eles possuem vida livre. O que significa? Eles não causam doença. Eles vivem na água, no meio ambiente aí, e eles se alimentam de organismos em decomposição. Então, eles acabam ajudando, né, a decompor os organismos mortos, né, do meio ambiente. Eles possuem vida livre, eles não causam doença. Nós temos aqui também os flagelados, que ele tem aí, tipo como se fosse um flagelo, uma cauda para poder se movimentar. E os esporozoários, né, que são organismos de um grupo que eles
eles se movimentam de acordo com a movimentação da substância que eles estão ali no meio, tá, gente? Então, nós temos aí algumas doenças causadas por protozoários. Então, quem são essas doenças? Malária, tricomoníase, leishmaniose, toxoplasmose, giardíase e a doença de Chagas. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada uma delas, ok? Então, o primeiro que nós vamos falar é a respeito da doença de Chagas. Eu vou fazer um breve relato aqui. Pessoal, a doença de Chagas ela é transmitida pelo barbeiro, esse inseto que vocês estão vendo aqui no slide, tá? O barbeiro, ele é hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue. Só que ele tem um costume de sugar o sangue da pessoa, enquanto ele está sugando o sangue, ele está liberando na saliva uma substância anestésica, que a pessoa não está sentindo que ele está sugando o sangue. Quando ele termina de sugar o sangue da pessoa, ele tem o costume de defecar. Então, ele defeca perto ali da onde ele perfurou. Os protozoários, igual vocês estão vendo aqui nesse slide, esses protozoários que causam a doença de Chagas, eles estão nas fezes do barbeiro, tanto do macho quanto da fêmea. E aí eles acabam aí, quando eles retiram o aparelho bucal que estava perfurando a pele da pessoa, a pessoa sente um ardor, uma coceira, e dormindo, né, porque esses animais aí, eles possuem hábitos noturnos, eles só saem para se alimentar durante a noite, então tá lá sugando, né, e defeca. E depois que ele larga ali, que ele sai dali, a pessoa sente uma coceirinha e coça no local e espalha as fezes naquele buraquinho que ele acabou de fazer ali para poder sugar o sangue. E a pessoa acaba se contaminando. Ou a pessoa passa a mão ali naquelas fezes sem querer, ou por atos involuntários, quando está dormindo, passa no olho ou passa na boca e acaba se contaminando também, tá? Então, essa doença de Chagas, o que que ela faz, gente? Esses protozoários, quando entram no organismo da pessoa, eles se alojam em determinados órgãos, tipo coração, esôfago, estômago ou fígado, intestino também, e acaba perfurando, causando lesões nessas regiões aí da musculatura desses órgãos. E chega depois de uns 15, 20 anos após a contaminação, o que acontece? O órgão está todo perfurado, todo rendado, e a pessoa acaba, se não conseguir retirar uma parte do órgão, ou se não conseguir um transplante, acaba morrendo por insuficiência, o órgão não consegue mais trabalhar, tá, gente? A outra doença é a amebíase. A amebíase, ela é causada pela ameba, que a pessoa se contamina pela ingestão de água ou alimentos contaminados. A ameba, ela causa diarreias, né? E às vezes diarreias sanguinolentas a cada 20 dias. Ela pode perfurar a parede do intestino se a pessoa estiver muito infectada, cair na corrente sanguínea e parar no cérebro, causando lesões e levando a pessoa à morte. Tá? Então, a ameba, a gente acha que é um parasita simples e não é. Tá? A gente tem que fazer tratamento, porque se a pessoa se infectar muito, ele pode levar a pessoa à morte. A pessoa sente dores abdominais a cada 20 dias, mais ou menos, dá umas diarreia muito forte na pessoa e uma diarreia acompanhada de sangue ou um muco, tá? Então, a pessoa tem que fazer tratamento. A outra doença é a chamada leishmaniose, tem muito na nossa região, a chamada manhosa. É transmitida pela fêmea do mosquito palha, esse mosquitinho aqui. É só a fêmea, igual o mosquito lá da dengue, né? Por que a fêmea é hematófaga? Por que ela se alimenta de sangue? Porque ela precisa do sangue para poder desenvolver os seus ovos. Aqui está o protozoário nessa região. O nome desse protozoário é chamado Leishmania brasiliense. É transmitido por esse mosquitinho aqui e ele causa uma lesão na pele, uma ferida. Essa ferida a gente não sara por nada nesse mundo. Pode passar qualquer coisa que ela não sara. Tem que ter uma medicação específica para a pessoa tomar e eliminar esse protozoário do nosso organismo. Tem perigo? Tem, porque algumas pessoas tomam a medicação, não tomam direito, desaparece, depois ele pode aparecer, essa ferida pode aparecer lá na traqueia ou aqui nas nossas narinas, né? Acaba
corroendo a cartilagem, né? Se alimentando da nossa cartilagem. Aí tem algumas pessoas que ficam até com o nariz deformado, né? Ou se aparecer aqui na cartilagem da nossa traqueia, que pode perfurar, ocorrer uma hemorragia e a pessoa morrer, tá? Então, a leishmaniose, ela tem muito na nossa região. Malária. A malária também é uma doença, né, transmitida por um mosquito, agora o mosquito aqui chama mosquito prego ou anófeles, e ele é transmitido, né, pela fêmea também. O macho se alimenta da seiva das plantas, a fêmea se alimenta de sangue. E aí é transmitido pela saliva, tá? Assim como o mosquito palha que transmite lá a leishmaniose, esse daqui também é transmitido pela saliva. Então, quando o protozoário entra na corrente sanguínea, né, ele vai causar aí dor de cabeça, né, febre, falta de apetite, cansaço, dor muscular, né, náuseas, vômitos, inchaço do fígado, uma tosse seca, e tem, porque na verdade existem aí 4 tipos de protozoários que causam a malária, né? Alguns, eles vão provocar na pessoa, a cada 48 horas, um surto de tremor, né? Um surto de tremor frio, você pode jogar qualquer quantidade de coberta em cima da pessoa, que a pessoa tipo tá tremendo ali, mas está suando, né? É uma das características específicas da malária aí. É porque esse protozoário, gente, eles entram dentro de uma célula sanguínea nossa chamada hemácia. E aí quando se rompe a hemácia, porque essas hemácias elas se rompem todos ao mesmo tempo, libera na corrente sanguínea um tipo de substância tóxica que o próprio protozoário produziu, e aquilo faz mal para a gente. Então, esse tremor, né, esse frio, essa suador que dá na pessoa, esse suor, é devido a essa substância tóxica produzida pelo protozoário, tá? Que é chamado plasmodium. Na verdade, a mais fatal é o chamado plasmodium falciparum, que pode levar a pessoa à morte, e os outros podem causar uma hepatite muito grave na pessoa também, levando a pessoa à morte, tá? Então, essas são as doenças que eu gostaria de apresentar para vocês. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao assunto, podem mandar mensagem para mim, tá? E no caso, gente, eu passei assim, bem rápido, né? Porque esse conteúdo a gente vai aprofundar melhor nele quando vocês chegarem lá no segundo ano. Então, o basicão vocês vão ter agora no 7º ano, segundo ano vocês vão se aprofundar mais a respeito desse assunto, tá? Então, esse assunto foi o assunto sobre protozoários. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. A gente também vai falar na próxima semana, e aí a gente vai estar aí orientando vocês a respeito das atividades, tá bom? Grande abraço, boa semana e fiquem com Deus.